Sou Felipe Araújo, tenho 38 anos, sou filho desta casa, pai da Elô e da Joy, casado com a Thalita. Sou pastor também nesta casa e quero compartilhar um pouco da minha história com a família biológica e os impactos dela na família espiritual e no meu relacionamento com Deus Pai. De uma certa forma, eu me sinto privilegiado por ter nascido num ambiente cristão. Meus pais já eram pastores quando eu nasci e pastores plantadores de igrejas. Isso trouxe algumas complicações, né? Porque mudamos muito de cidade, eu mudei muito de escola, de casas, e esse impacto primário do meu relacionamento, do que era entender igreja, já trouxe para mim uma marca de que não tinha um lugar para pertencer. Era sempre rupturas atrás de rupturas. E dentro da minha família, apesar do grande estímulo do meu pai, da minha mãe, em trazer a visão de reino, como eles eram apaixonados pelo reino e que tudo que eles faziam era por amor a Deus, eu não conseguia compreender de forma clara isso. Talvez por conta da religiosidade, da própria disfuncionalidade de como era o cenário eclesiástico há anos atrás, há 30 anos atrás. Então isso foi trazendo impactos no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com a igreja. Dualidade criada dentro do meu coração, ela era baseada em eu sei o que é certo para fazer, mas eu não me sinto na condição ou ferramentado para fazer por conta desse ambiente conflituoso que era a visão que eu tinha da minha família biológica e da visão que eu tinha que era a família espiritual e Deus como pai disso tudo. Então eu cresci muito resistente a tudo isso. Aos poucos, os testemunhos de dificuldades no relacionamento com os meus pais foram ganhando espaço para se tornar os problemas de relacionamento com Deus. Então, o autoritarismo, o distanciamento, a ideia de que a membresia era mais importante do que eu, os meus irmãos, as dificuldades e limitações financeiras da época. Então, tudo isso trouxe uma grande dúvida para mim sobre Deus como Pai. Deus está mais preocupado com os outros irmãos do que comigo. Eu vou passar necessidades, Deus não vai ser meu provedor. Deus não me permite que eu me enraize, eu crie cultura num lugar. Eu sempre vou ter que mudar. E isso naturalmente começou a discorrer para a igreja também. Então a igreja se tornou foco da minha aversão. O meu coração se fechou completamente para a igreja, porque também o meu relacionamento em casa estava muito, mas muito disfuncional. Estava bem distante daquilo que Deus sonhou para a família biológica. Isso tudo, logicamente, proveniente de circunstâncias, mas da minha permissão em aceitar uma falsa realidade a respeito da família biológica e do meu relacionamento com ela. Tudo, no final das contas, transferido para o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com a Igreja de Jesus Cristo. No começo da minha adolescência, quando eu tomei um pouco mais de consciência sobre as minhas decisões, eu comecei a transferir para Deus o que eu estava experimentando no meu relacionamento paterno. Sempre eu buscando como se eu não tivesse tendo nenhuma devolutiva. Então Deus para mim ele era realmente muito distante, muito fechado, muito inacessível. E era uma luta para mim alcançá-lo. E na minha cabeça eu imaginava em todo o tempo que ele esperava que eu chegasse, que eu falasse, mas nunca conseguia perceber ele vindo, ele me amando, ele entregando, ele me acessando. Era sempre daqui para lá. Isso tudo porque dentro do meu relacionamento paternal eu vivi essas realidades em muitas circunstâncias. Dentro de toda a possibilidade que meu pai tinha, meu pai também não teve pai, o que ele entregava acabou sendo uma estratégia maligna para deturpar o meu relacionamento com Deus. Então Deus distante, Deus inacessível, um Deus que nunca me busca, um Deus que nunca me procura, um Deus que não tem amor, mas só pede amor. Então nesse sentido, o meu relacionamento com Deus ele ficou muito turvo e complexo, a ponto de eu realmente desistir de tentar buscar Deus em um determinado momento da minha vida e ter parado todo o processo de cura, de ministerial e entre outras coisas que Deus queria fazer e eu não me permitir. Então quando eu estava bem no fundo do poço,
emocionalmente, espiritualmente, os meus pais iriam mudar, minha família iria mudar de São José para uma outra cidade. E eu não queria ir, queria ficar. Então os meus próprios pais me incentivaram, me encorajaram a ficar nesta igreja. Na época eu não queria muito, até porque o meu histórico era muito negativo em relação à igreja, e eu tinha todas as resistências possíveis. Mas eu vim. Ao estar aqui, eu comecei a ser apresentado a um outro panorama, a uma outra forma de olhar a fé, o relacionamento com Deus e a igreja no contexto familiar. E isso foi muito confrontador, isso foi muito desafiador, porque não é normal, não é comum termos alguém interessado numa coisa tão pessoal e pontual, que no meu caso, por exemplo, era vencer as barreiras de relacionamento com Deus e vencer as limitações de aversão em relação à igreja. Então isso para mim foi desafiador, confrontador, mas havia de alguma forma um estímulo. Em todo lugar que eu passava, onde eu estava, todas as palavras que eu ouvia, todas as pessoas que eu encontrava, sempre havia ali um depósito sendo feito para que essa visão fosse alterada. Então, apesar do confronto, apesar do desafio, as resoluções elas começaram a aparecer. E então, o plot, a consciência, ela veio à tona quando eu entendi que eu precisava assumir o meu papel de responsabilidade em relação a tudo isso, para que eu pudesse liberar a minha família de uma posição que talvez nem eles queriam se colocar, liberar o meu coração para que Deus pudesse acessar e também liberar a igreja para que ela tivesse o papel na minha vida pelo qual ela foi criada, né, para me potencializar e me enviar para o destino que Deus tem para mim. Então, tudo isso aconteceu em um tempo recorde, na minha opinião. Em um ano, eu sentei no último banco da igreja e falei assim, aqui ninguém vai me ver. Um ano depois, eu já era líder na época de pequeno grupo. E isso começou a mexer muito com as minhas estruturas e com a minha consciência. Então, eu posso dizer que houve um aumento de consciência de que Deus e a igreja não eram um reflexo das disfuncionalidades da minha família humana e que eles não poderiam tomar esse lugar. Eu não poderia tomar o lugar de vítima e a minha família não poderia ser a vilã da minha história. Então, o meu posicionamento, pelo qual eu fui desafiado, confrontado, trouxe para mim essa que eu vou chamar de redenção na relação família biológica, paternidade divina e família espiritual, que é a igreja. Então, conforme as mudanças foram acontecendo, as figuras referenciais também foram aparecendo. Então, exemplo do que é um pai saudável, exemplo do que é um irmão saudável, exemplo do que é um filho saudável, foram coisas que começaram a ser mais claras para mim. E isso me preparou para a minha estação de hoje, né? Hoje como marido, como pastor, como filho de uma família espiritual e como pai, a minha busca é poder transferir para o meu contexto biológico o que de fato precisa ser transferido. Eu entendo que a família biológica ela deve potencializar o conceito e os valores do reino, da igreja, do relacionamento com Deus, para que na família espiritual as crianças, o casal, eles possam então exercer. Penso que a família biológica ela valida e a família espiritual ela é o campo onde a validação vai ser executada. E Deus ali é o centro, alimentando, nutrindo. Então hoje eu tenho prazer de vir nos cultos. Hoje eu tenho a alegria em servir com a minha família. 1, 2, 3, 4 cultos a semana, durante eventos, não é mais um fardo. E eu percebo que a forma como eu olho é também a forma como minhas filhas recebem em casa, o prazer que nós temos em servir, em amar, em pertencer, em acessar Deus de maneira leve, saudável. Então, toda a construção de sacerdócio familiar, ele foi modificado pela resolução no relacionamento saudável com Deus, como pai, um bom pai provedor, e também numa boa resolução com a igreja, a minha família espiritual, a minha família da fé, os meus irmãos, onde eu sou completo, né? Não, como a gente aprende aqui, não existe a família biológica sem a família espiritual e não existe nenhuma das duas sem Deus Pai. Então, o resumo do meu testemunho eu diria que hoje procurar viver um estilo de vida
onde eu tenho uma paternidade bem resolvida com Deus Pai e todos os dias escolho ser filho amado desse Pai. Assim como Deus fez na minha vida, mudando completamente a minha visão em relação ao relacionamento com Ele, ao relacionamento com a igreja, também trazendo cura para minha família biológica, para que tudo isso pudesse ser potencializado, eu quero dizer que é possível na sua vida também. Então, eu quero te convidar, reforçar o convite, faça parte dos 21 dias de filiação, essa campanha que com certeza vai impactar a sua história e a história da sua geração também. Não é só você que vai ser abençoado, seus filhos, seus netos, uma geração pela frente será abençoada pela sua decisão de hoje. Então venha, faça parte, participe de cada detalhe da campanha, receba cada palavra, busque profundamente se permitir a ouvir tudo que tem para ser falado nesse tempo e para ser ministrado a respeito de tudo que o Espírito Santo está trazendo nesse tempo. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada, com uma paternidade bem resolvida, na sua casa, na sua família espiritual e também na sua família biológica.